Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja contigo. Te convido a refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai-te para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de Marcos nos narra quem é a pessoa de Jesus, através do testemunho de Pedro. É o Cristo, é o Messias, é o ungido, é o Filho de Deus. Então, esta proclamação de fé inspirada revela então a natureza, quem é realmente a identidade de Jesus. Contudo, é necessário não só saber quem é Jesus, mas assumir o seu projeto para a nossa vida, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo, doar a nossa vida por Cristo e pelo Evangelho. Então, somos chamados a não só conhecermos a Cristo, mas que este conhecimento de fato possa moldar a nossa vida, os nossos atos, possa nos conduzir num caminho de assumir progressivamente as atitudes de Cristo na nossa vida. É um desafio que Deus nos faz, e se Deus nos desafia porque Ele acredita em nosso potencial. Contudo, muitas vezes nós nos perdemos e podemos, muitas vezes, pensar apenas aquilo que a humanidade, os homens pensam. E aqui o símbolo do pensar como os homens significa não pensar as coisas de Deus, não pensar aquilo que o Evangelho propõe. Muitas vezes o pensamento da humanidade se distancia de Deus, cai por sua inclinação ao pecado, e assim, caindo no pecado, a humanidade acaba por não viver esses valores profundos que humanizam e divinizam. Então Jesus ele nos desafia a elevar os nossos pensamentos ao reino dos céus e assim podermos ir construindo aqui na terra, na história, este projeto que Deus nos propõe. E contudo, há muitas tentações e inclinações que nos tiram deste caminho, né? E tantas insídias de Satanás, insídias malignas, as tentações, como as nossas inclinações, os nossos próprios erros e limites, enfim. Muitas vezes também o mundo nos coloca tantos projetos paralelos e também há muitas ilusões, muitas propagandas enganosas que nos acabam por afastar do plano de Deus. E Jesus, ele tem este projeto que é desafiante, que tem esse aspecto da cruz, mas tem a grande promessa da glória. Mas, no fundo, todo esse processo nos traz a verdadeira vida, a verdadeira felicidade. É uma doação que traz uma realização, né? Tanto pessoal como também comunitária. Então, por isso, vale a pena seguir Jesus, vale a pena assumir o Evangelho para a nossa vida e, de fato, aprofundar o nosso conhecimento de Jesus para transformarmos a nossa vida e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Que Deus Todo-Poderoso possa te inspirar a conhecer cada vez mais os mistérios da fé e assim também conduzir a tua vida segundo o projeto de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, que Ele sempre te acompanhe.